parou no PowerPoint, né? Bom, vamos lá, gente. Nós paramos aqui na guia inserir, né? Agora, tá saindo som? Tá? Agora a gente vai para a parte de animação e transição, tá? Anotem a palavrinha-chave aí. Toda vez que no seu concurso falar sobre o recurso de transição, você vai colocar que é entre slides, tá? Então, o recurso transição é entre slides. Ah, mas como que seria isso? É quando você aplica um efeito de aparecer do alto para baixo, da esquerda para a direita, esmaecer, diminuir. Outra coisa, já caiu no concurso da própria UFMT. Quando você passa o slide, você pode colocar música, você pode colocar um efeito sonoro, né? Você pode colocar tempo, né? E você pode configurar em um slide específico, como você pode configurar também para todos os slides. Beleza? Então, primeira coisa, a guia transição, o efeito é aplicado entre slides. Beleza? Segundo, eu posso aplicar tanto individualmente como total. E esse efeito eu posso colocar música, eu posso também colocar tempo, e eu posso também cronometrar o tempo de um para o outro. Beleza? Animação. Agora você vai colocar aí. Animação é dentro do slide. Então, a animação é um efeito dentro do slide. Também pode cair no seu concurso com a palavra objeto. Tá? Como que seria isso na prática? Você coloca um efeito de aparecer uma imagem. A gente sempre costuma colocar um vídeo, né? Você explica lá, de repente você aperta e aí vem um vídeo do nada. Então, quando o vídeo aparece dentro do slide, isso é uma animação. Mas eu poderia colocar texto, tabela, poderia colocar imagens, um fluxo, enfim. E aí é a mesma coisa, tá? Você pode colocar iniciar automaticamente, colocar um tempo, colocar uma voz, colocar um áudio acompanhando, beleza? Então, se perguntar qual é a diferença entre transição e animação, qual que seria a resposta de vocês? Isso. Dentro, entre. Perfeito? Apresentação de slide, tá? Anotem aí. Toda vez... Isso aqui é diagonal que chama, gente? Me deu um branco agora. Um risco assim, ó. Toda vez que tiver um risco na diagonal, significa que o slide está oculto. Toda vez que tiver um risco na diagonal, significa que ele está oculto. E aí, a pergunta que poderia fazer é o seguinte, por quê? O slide oculto é porque quando eu tenho duas telas, por exemplo, aqui eu estou vendo todos os meus slides, ó. E eu não consigo virar aqui, né? Ele vai desligar. Melhor não virar, então. Então, quando eu estou, por exemplo, com duas telas, eu consigo ver toda a minha apresentação. E aí tem pessoas que não têm noção do tempo, não gostam de usar relógio. Então, quando ele vê lá o slide com o risco no meio, ele sabe, ó, ali é o intervalo. É só uma questão de orientação. Ou ele colocar alguma coisa, tipo comentário sobre aquele determinado assunto. Não esquecer de fazer uma piadinha, quebra-gelo e assim por diante. Tranquilo? Mas para concurso público, a UFMT vai falar o seguinte. Quando o slide tem um tracejado no meio, significa o quê? Que ele não vai ser apresentado. Outra coisa, ele existe na apresentação. Tranquilo? Ele não vai ser excluído. Ele só não é apresentado. Tranquilo? Bom, vamos lá para a apresentação, que isso também aqui é importante. Ó. Eu tenho 4 tipos que a gente pode levar em consideração, tá? Na verdade, 3. Nós temos o modo normal, que é o padrão. O modo normal é o seguinte, você tem o slide atual e você vai ter aqui os miniatura aqui do lado. Beleza? Esse do livrinho aqui já ficou meio que manjado, né, gente? Nossa, que livro horroroso. Jesus. Modo leitura. Então, esse aqui é o modo normal. O modo normal mostra os slides do lado esquerdo, né? Modo leitura. Tá? Aqui, esse aqui é outro que cai bastante em concurso público.
Ele parece aquela sequência de aplicativos do Google. Você já clicou nos apps do Google? Que é 9. Quando está dessa forma aqui, se chama classificação. Isso aqui, ele permite que você veja todos. Caiu isso aqui no CESP. Em miniatura. Tá? Todos em miniatura. Deixa eu ver se eu consigo aplicar esse efeito aqui em vocês, só para vocês verem. Não dá. Vou duplicar aí para vocês, tá? Que aí vocês conseguem ver o que eu estou falando e não fica assim, um cara de paisagem. Tá enxergando aí? Primeiro eu vou ocultar o slide aqui, ó. Tá vendo esse slide aqui? Qual que é o nome desse slide? Vou pegar esse primeiro aqui. Aí eu vou aqui em apresentação. Vou selecionar aqui ocultar slide. Bom, aí eu vou clicar aqui e vou iniciar a apresentação. Viu que o PPSX não está apresentando? Ele não mostra. Ó. Mas se eu vou dar um ESC aqui, ele está aqui, ó. Só que ele está oculto. Olha lá o risco no meio, ó. Diagonal. Beleza? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó, do lado, ó. É que ficou bem pequenininho. Ó, quando eu clico aqui nesses pontinhos, olha como é que ele mostra. Em miniatura. Beleza? Por padrão, é esse desenho lindo do professor João Kleber aqui, ó. Mostra um em destaque e o restante tudo do lado esquerdo. Isso. Se eu clicar dessa forma aqui, ó, ele parece um livro. Tá bom? Então esses são os 3 que caem no concurso. Mas o que mais cai mesmo, eu fiz o favor de sair. Cadê a aula 7? O que mais cai... Cadê? Deixa eu duplicar ele aqui. O que mais cai é esse aqui, gente, ó. Esse aqui, ó, dos apps. Que são 4 pontinhos. Quando você clica nele, ele pergunta o que vai acontecer. Vai mostrar todos os slides em miniatura. Aí ele mostra pra gente, ó. Tá vendo? E você precisa ter uma visão mais ou menos de quais são os slides que existem, tá? Vou sair daqui, vou voltar normalmente. Tem que chover, gente. Tá feia a coisa, hein? Nossa. A minha família é mineira, né? E os meus tios, avós moram na divisa de São Paulo com Minas. O Rio Paraná... Para quem... Alguém já passou no Rio Paraná? Aqui. O Rio Paraná tá seco. Seco, 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 seco. Dá pra você andar. Se vocês já foram no Manso recentemente, você viu que o Manso tá seco. O Rio Paraná não existe mais. Tá feia a coisa. Poconé não tem água, gente. Não, Várzea Grande, desculpa. Várzea Grande com todo respeito. Os caras fizeram um meme no perrengue lá, acharam água em Marte e não acharam em Várzea Grande. Oh, Deus. Vamos lá. Já falei pra vocês sobre efeito, né? Aqui já falei pra vocês. Modo leitura, classificação miniatura e normal. Agora esse cara aqui é legal, ó. Comentários. Ele fica aqui na parte inferior. Caiu no CESP, mas eu acho que não poderia cair no nosso amigo o FMT. Você consegue colocar como se fosse uma notificação, ó. Aqui você faz uma piadinha, aqui você faz uma brincadeira. Mesma ideologia lá do oculto, só que o oculto eu consigo visualizar se eu tiver com 2 telas, né? Se eu tiver com uma tela só, eu não consigo ver, tá bom? E aí, esse aqui é legal. Por exemplo, a turma de vocês é ótima. Ninguém conversa, ninguém dorme. Mas se eu quisesse chamar a atenção de uma pessoa, o que eu faço? Eu na faculdade, quando dava bastante aula na faculdade, eu não gritava, nunca gritei. Eu pego e faço isso aqui, ó. E fico quieto.
Aí a pessoa fica com vergonha e vai um conversando pro outro. Aí o aluno fala assim, poxa, professor, o senhor desligou a tela? Não, eu coloquei um efeito. Que efeito é esse? Tela preta. Como que eu faço isso? Aperta ponto. Só isso. Cliquei setinha para frente. Aí tem professor de matemática, o Anderson mesmo, que é o coordenador de perícia, que ele vai, aí ele fica do lado fazendo cálculo. Eu falei, jovem, aperta C. Aperta... Ué, não é C? É vírgula, gente. Tô ficando doido. Cadê a vírgula aqui? Aperta vírgula e você escreve. E depois você volta. Beleza? Então, vírgula, vírgula. Cadê a vírgula aqui? Eu estou confundindo ela com... Aí, vírgula, fica em branco e você escreve. Ponto, ponto, fica uma tela preta. Beleza? Para voltar, seta para frente, seta para trás ou qualquer tecla. Não, eu coloquei C. Isso. Então aqui, ó, vírgula, tela branca. Para frente, voltou. Ponto, tela preta. Beleza? Esse cara cai em concurso. Despenca. Tá? Slide mestre. Oi? Não, eu acho que não coloquei efeito. Anotem, se cair PowerPoint, grande probabilidade de cair. Vocês já perceberam que o slide da LAC, nós temos a logomarca da LAC e a gente tem a margem, correto? Todo slide tem isso. Você acha que eu faço slide por slide? Eu não, eu ia ficar... Se o professor faz isso, ele é bobão, né? Mas ele não precisa fazer isso. O que que acontece? Você vai em exibição, coloca slide mestre, você coloca imagem, o efeito que você quiser. O que que o slide mestre faz? Ele replica para todos. Para todos. Então você pode colocar logomarca, número de página e outra. Eu não preciso ter um slide mestre só, eu posso ter vários slide mestre. Para ficar mais fácil, é como se você tivesse aquela quebra de seção. Você poderia dividir o documento em várias partes. Beleza? Então o slide mestre é muito importante, porque eu posso dividir minha apresentação em várias configurações, tá? Não sei por que Águas d'Água, mas a classificação veio para cá agora. O modo leitura também veio aqui. E vamos responder questão. O PowerPoint, gente, para carreiras policiais tem pouquíssimas questões. Se não me engano, tem uma ou duas só. Mas se cair, a gente está preparado. Para banco cai bastante. Sei. E qual que é o gabarito? Essa ficou muito fácil mesmo. B de bola? Exato. Como que eu posso pegar uma palavra para vincular ao slide mestre? Oi? Automaticamente em todos os outros slides. Falou que automaticamente replica, é slide mestre. E aí, vamos lá? Quem acha que é A? Quem acha que é B? Quem acha que é C? Quem acha que é D? Quem acha que é E? É só A ou C, né? Beleza. A imagem apresenta
apresentada mostra parte da barra de ferramentas do PowerPoint, tá? Ele está apontando aqui com uma borrachinha. Esse cara aqui se chama limpar toda a formatação, beleza? Para que serve limpar toda a formatação? Ele apaga somente as configurações, tá? Gabarito. Ele formata a fonte? Não. É pincel de formatação. Então, tchau. Apaga todo o texto? Não, não apaga. Muita gente vai marcar C porque imagina borracha para apagar. Infelizmente. Copia a formatação? Pincel de formatação. Altera o tamanho da fonte? Quem vai fazer isso é o nosso amigo pincel. Tá? Se selecionado uma coisa que tem essa configuração, né? Desculpa. Aqui? Aumenta, diminui. Não. É A, professor. Ele foi automático no D de Deus. Gente. Aí, eu vou ter que ir para Porto Estrela. E aí, temos gabarito? Essa, se a gente estudou a aula do professor, matou, né? No software de apresentação PowerPoint, o que é o slide mestre? É um slide padrão que é replicado para todos. Pode ser, e outra coisa, né? Pode ser, né? Então, o primeiro slide do arquivo? Não. Um tipo de efeito em transição de slides? Não. Um arquivo que contém todas as imagens e gráficos usados na apresentação? Essa aqui estaria mais ou menos correta. Só que a gente vai marcar um asterisco. Porque eu posso ter uma imagem replicada para tudo, né? Agora, D, um slide com aparência padrão que será repetido para os outros. Então, aqui eu tenho 50% e aqui eu tenho 100%. Beleza? E a gente tem que ficar muito atento, porque se você pega a informática lá no final, tá cansado, já vai a essa mesmo, porque ele replica a imagem da LAC, então vou marcar. E aí, você perde aí posição por besteira, né? Robert, o trem tremeu aqui, eu pensei que ia cair. Eu acho que essa eu não expliquei. Não, ele é o DP mesmo. Não. Não, não. Não. O ODP é o concorrente dele. Quem que é o concorrente dele? Imprex. O PowerPoint, o PPT. X. E aí, pode ou não pode? Gabarito certo ou errado? Errado. Quem acha que é errado? Levanta a mão. Quem acha que é certo? Beleza. Quem falou que está errado? Parabéns. 500 posições. Está errado. Mas aonde que está errado aqui, ó? Lembre, isso eu acho que eu até comentei com vocês lá na questão de navegador. Hoje, uma das coisas que os cientistas estão fazendo é as ferramentas serem compatíveis uma com a outra. Então, por exemplo, você consegue abrir documento PDF no Excel, você consegue abrir documento PDF no Word, no PowerPoint, e você consegue também abrir um arquivo do Word dentro do Calc, dentro do Writer, você consegue abrir um arquivo, uma planilha eletrônica dentro do Calc e vice-versa. Então, eles são compatíveis, mas
eu conseguiria responder essa questão do CESP por causa disso aqui, ó. Não é possível. Eu expliquei diversas vezes para vocês que quando menospreza Linux, quando menospreza o LibreOffice, tá errado. Tudo que um faz, o outro faz também, tá bom? Então, assim, temos que ficar atento que o PowerPoint não tem como errar. Se cair PowerPoint, tem que gabaritar, gente, porque as questões de PowerPoint são muito fáceis, tá? Diferentemente do Word, que você vai ter que saber tudo, né? Vai ter que saber o atalho, vai ter que saber a imagem, vai ter que saber a guia, beleza? E agora a gente vai para o bambambam do concurso público. Excel. Bom, antes de começar a aula de Excel, gente, eu quero que vocês fechem os olhos por um momento. De verdade. Pode fechar o olho todo mundo aí. Você também. Você vai fazer a prova. O pessoal do online fecha os olhos também. Mas é verdade. Vamos lá. Eu quero que vocês falem pausadamente. O Excel não é difícil. Novamente, o Excel não é difícil. Eu posso, vou conseguir e vou gabaritar a prova. Amém. O que acontece, gente? O Excel, vai ficar até redundante, ele não é difícil. Você só precisa entender a lógica dele. Primeira coisa, para de sofrer. Como que o concurseiro, o não raiz faz? Ele pega numa prova de Excel, ele não lê a questão. Ele já vai para as respostas. E aí as respostas são fórmulas. E aí ele começa a entrar em desespero. Entendeu? Aí ele fala, meu Deus, para que esse símbolo, da onde que é esse soma, daqui que está fazendo média? Aí ele já entra em desespero, passa para outra disciplina e zera tudo e fala, o Excel é uma merda. Entendeu? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Na verdade não só o Excel, mas vocês podem perceber que informática ela não é difícil. A gente já utiliza no dia a dia, só que a gente não sabe o nome técnico das coisas. Então é importante que você saiba, o Excel ele é fácil. Eu só preciso entender a lógica dele. Perfeito? Primeira coisa que a gente precisa entender. Quando eu trabalho com Excel, você tem que imaginar que você vai trabalhar com duas coisas. Classificar e filtrar dados. Se você for uma pessoa boa de Excel, você consegue criar um sistema em Excel. Beleza? Então, se te perguntar, para que serve o Excel? Classificar e filtrar dados. Beleza? Outra coisa, vamos fazer um mapa mental aqui, ó. O Excel, ele não é um arquivo, tá? Ele é uma pasta. Ele é uma pasta de trabalho. E dentro dessa pasta de trabalho, eu tenho um elemento chamado planilha. E aí você vai fazer um mapa mental, todo e parte. Para ficar mais fácil, eu quero que vocês imaginem na casa de vocês. Por exemplo, lá na minha casa eu tenho uma pasta de documentos pessoais. O nome da pasta chama documentos pessoais. Dentro dessa pasta tem RG, CPF, carteira de trabalho, certidão de reservista e etc. Você consegue entender que esses documentos é individual? Sim ou não? E a pasta de trabalho é um conjunto de tudo? O Excel é desse jeito. Quando eu crio um arquivo no Excel, ele vai ter várias planilhas vinculadas a ele. Tranquilo? Para a CESP, quem for fazer um concurso do tipo CESP, ele vai fazer a mesma coisa de menosprezar. O menosprezo do CESP é da seguinte forma. O Excel é ilimitado. Gente, quando você vê algo desse jeito, pode ser até o FMT, na vida tudo tem limite, tá? Por quê? Você vai gerar um arquivo ilimitado, esse arquivo vai ficar armazenado aonde? Lembra lá da aula, a primeira aula que a gente teve? Aonde que fica armazenado os sistemas e os aplicativos do computador?
O HD que você compra é ilimitado? Ele tem um limite. Então, o Excel, ele também tem limite. Ah, professor, qual que é o limite? Também não sei, mas isso não vai cair no concurso. Se eu não me engano, é 1 milhão de planilhas. Tá? Mas quem que é o doido que vai fazer uma planilha com 1 milhão? Uma pasta de trabalho com 1 milhão. Tá? Então, tem limite. Tranquilo? Agora, eu descobri que eu tenho a pasta de trabalhos e eu tenho a planilha. Agora chegou o momento da gente conhecer algo chamado de células. É a mesma coisa que o teu corpo humano. Como é que o nosso corpo humano é constituído? Por células. E aí a gente agora tem um diagrama do Excel. Primeiro, pasta. Depois, planilha. E depois, célula. E esse aqui é o nosso fluxo. Tá? Essa é a menor unidade de informação, depois essa e depois essa. Se perguntasse no concurso público, uma pasta de trabalho pode ter várias planilhas, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Uma planilha tem centenas de células. Verdadeiro. Tranquilo? Então agora a gente já sabe o conceito. Viu como não é difícil? Agora a gente vai começar a entender a planilha, tá? Cadê? Tá aqui. Eu posso apagar aqui? Robert, aqui pega? Então vamos lá. Primeira coisa, uma célula tem duas identificações. Ela tem identificação de linha, que sempre vai ser representada por números. E ela tem identificação de coluna, que sempre vai ser representada por letras. Beleza? Uma célula é composta por uma letra e um número. Então, uma célula é composta por uma letra e um número. Tranquilo? Agora, quando você olha a planilha, eu nem vou colocar a planilha aqui. Bateu a prova, você olha para o alto, olha para a esquerda. Por que eu estou falando isso? Porque se ele fala, essa aqui é uma célula existente, sim ou não? Não. Olha para o alto, quem é alto? Letra. Olha para a esquerda, quem é esquerda? Número. Então, primeiro a letra, para depois o número. Entendeu? Então, não existe uma célula chamada 1A, 1B, 1D, 1F. Agora, existe uma célula chamada A1, A2, A3, A4, D1, D2. Outra coisa que é importante, isso cai em concurso público. Quem manda na máquina? Nós, vocês, seres humanos, correto? Qual é o comando para eu passar uma ordem para o Excel? Isso caiu no CESP. Qual é o comando para o Excel fazer um cálculo em Excel? Igual. Toda vez que você tem numa célula o sinal de igual, ele fala, alguém vai fazer um cálculo. No Excel caiu isso aqui, ou no Excel, no CESP perguntou se era isso aqui, o outro que eu nem lembro, acho que era hashtag. Não. Tudo começa por o sinal de igual. Então, igual a 1, ele vai retornar o valor de A1. Igual B1 vai retornar o valor de B1. Isso quando a gente não começar a falar sobre função mais lá na frente. Mas vamos devagarzinho, que aí a gente vai juntando tudo e vai chegar muito fácil lá na função. Beleza? Então, a gente já começou a dar uns passos maiores, né? Já sei a estrutura, pasta, planilha e célula. Agora eu sei a identificação da célula. Eu tenho duas. Ela tem uma identificação de coluna e ele tem uma identificação de linha. Toda vez que eu olhar para a coluna, eu olho para... Sei que é para cima, mas qual que é a identificação? Letra. Toda vez que eu olho para o lado, número. Excelente. Os atalhos, gente, eu não vou perder tempo porque é a mesma. Tudo que é no Word, é no Excel,
também no PowerPoint, beleza? E aqui tá as nossas configurações que eu acabei de falar para vocês, ó. Eu tenho uma pasta de trabalho. Essa pasta de trabalho pode ter várias planilhas. E aqui eu tenho a identificação, coluna, linha. Se eu posiciono o cursor aqui, qual que é a célula que está selecionada? Olho para cima. Oi? Não, não. Coluna, letra. Coluna, letra, linha, números. Tá, levei um susto agora, falei, gente, será que eu tô ensinando errado? Isso você fala com convicção, mas isso é bom, entendeu? Isso é bom. Porque pelo menos você está testando se o professor sabe ou não sabe. O professor, vou pesquisar aqui na internet. É assim que você pega o professor, ver se ele sabe ou não o conteúdo. Fala assim, eu vou dar uma olhadinha, né? Aí, ou ele pode falar assim, ó, acho que isso é novo, vou dar uma pesquisada. Ele sai pela tangente. Aonde que eu cheguei? Aqui. O FMT pode cobrar essas questões indecentes, né? Ele pode dar um print da planilha e falar que célula está selecionada. Tá? Você selecionou aqui. O que eu tenho que focar? Olho para o alto. Quem que é? E. Olha para a esquerda. 2. Então, uma célula, se você lembrar do professor da professora de matemática, nada mais é que a intersecção da matriz, né? Célula, linha. Perfeito? Vamos começar agora a trabalhar com a parte estrutural e aí depois a gente começa a falar sobre função, tá? Então, agora a gente já sabe todos os conceitos por trás e aí o que eu preciso falar para vocês? Que eu me esqueci, isso aqui é importante. Cadê ele? Lembra que eu falei para você que é uma pasta de trabalho? Dentro dessa pasta não pode ter várias planilhas? E eu não falei para vocês que a partir de 2013 eu posso compartilhar um documento? Pergunta, quando eu compartilho um documento, eu compartilho a pasta toda ou eu posso compartilhar uma planilha individual? O que vocês acham? Eu posso fazer os dois? Ou somente ou a pasta toda ou as planilhas individualmente? Os dois, tá? Porque ele não é um documento só, ele é uma pasta. Então, por exemplo, se eu quiser a planilha de janeiro compartilhar com o Robert, eu compartilho só a planilha de janeiro. Se eu quiser colocar lá controle de alunos, vai ser todas as planilhas, janeiro, fevereiro, março, abril, junho e julho. Beleza? Eu esqueci desse adendo e isso é importante. Tá? Então, eu posso bloquear uma pasta completa com todas as planilhas que está dentro dele, como também eu posso compartilhar uma planilha específica. Ou, deixa eu colocar um bloqueio, pode falar. Não, aí você vai ter que fazer a planilha por planilha. Não tem como fazer, bloquear tudo e colocar em exceção. Ou você compartilha planilha por planilha, ou você compartilha a pasta toda. Tá? Não, a pasta compartilhada é algo muito mais voltado para a rede. Quando eu falo de Excel, é pasta de trabalho. Entendeu? Mas aí você vai ter que fazer duas ações numa, né? E aí não vai conseguir fazer. Onde que eu parei? Ah, parei aqui. Bom, gente, como é nossa amiga o FMT, existe alguns atalhos que pode cair no seu concurso. Atalho não, desculpa, comandos. Eu vou tentar aumentar aqui. Posso apagar esse lado, gente? Então vamos lá. No Excel, eu acho que eles até ajudaram a gente, porque se você olha para o alto, ele te ajuda na parte de entender o que é o comando, tá? Então vamos lá. O primeiro ícone que cai no seu concurso público é esse cidadão aqui, ó. Esse ícone se chama quebrar texto automaticamente. Você pegou o olho no Excel, dica, olha para o alto, olha para baixo. Antes era assim. E depois ficou assim. E como é a nossa amiga o FMT, ele pergunta, depois de acionado esse comando, como que fica o texto? Simples. Antigamente, o texto ele passava da margem. Então, imagine que nessa margem tivesse o meu nome, tá, gente?
João Kleber. Quando eu fosse imprimir, não ia sair o Kleber, porque o texto está quebrado. Então eu seleciono esse comando e aí o que acontece? Ele vai ficar gordinho. Aí ele faz uma opção do texto ficar por completo. E aí ele pode abaixar ou ele pode aumentar. E agora eu não me recordo o que mais que vai fazer. Tá? Eu acho que ele abaixa, ele fica João Kleber, isso. Acho que ele vai ficar assim, ó. Eu sei que não entendi, desculpa. Esse é o comando. Esse aqui, na verdade, é porque ficou muito pequenininho ali e ficou ruim de ver. Mas o nome desse comando se chama quebrar texto automaticamente. Beleza? Tem algum cuiabano raiz aí? O que é adjodiar? Juntar. Eu vou apresentar para vocês o botão do cuiabano. Mesclar e centralizar. Isso. Isso aqui, o FMT gosta muito. Então imagina o seguinte, mesclar e centralizar esse comando aqui, ó. Eu tinha duas células e agora ficou uma só. Antes, depois. Na prática é o seguinte, ó. Posso apagar esse ladinho aqui? Aqui eu tinha 1, 2, eu tinha o número 1, eu tinha o número 2, tá? Vou até fazer uma sacanagem que o CESP fez. Tenho duas células. O que o mesclar e centralizar faz? Ele pega as duas células ou conjunto de células selecionadas e transforma numa só. A pergunta do CESP. As duas células possuem valor, correto? Qual o valor que vai apresentar aqui quando eu fizer essa ação? Tá com dúvida? Quem dirige carro? Todo mundo. Quem tem preferência? Direita não. Esquerda. Quem é a esquerda? 1. Tirei 10 no concurso. Beleza? Se você tem células que estão selecionadas e estão preenchidas, quem tem preferência? A esquerda. Beleza? Então, o que mesclar e centralizar faz? Ele faz uma seleção e transforma em uma só. Isso cai concurso pra caramba, tá? Sigma. Sigma não, é autossoma, perdão. Mas o nome dela é sigma, né? Correto. Só que no concurso cai como autossoma. Esse Ezinho, ao contrário, ele permite criar funções. Se você tiver uma planilha que tem coluna com dados, ele já vai executar. Por padrão, fiquem atentos, por padrão, ele vai fazer a soma. Mas, se tu clicar aqui nessa setinha, vai apresentar um leque de opções. Média, mínimo, maior e assim por diante. Mas, ele vai perguntar se vai fazer autossoma. Se não clicou na setinha, vai fazer sim. Beleza? Vou pegar e colocar isso do lado aqui, ó. A, Z e filtro. O que esse cidadão faz? Classifica e filtra, tá? E o que dá para fazer? Ordem crescente e ordem decrescente. E, se você clicar no filtro, ele pode criar como se fosse uma setinha, e aí você pode selecionar pelos valores que estão dentro daquela coluna. Então, eu quero apresentar os valores de janeiro. Vai apresentar só os valores de janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Tranquilo? E esse outro aqui a gente já está careca de saber, né? Para que serve o pincelzinho de formatação? Replicar configurações, beleza? Vamos mais um estilo da nossa CESP? CESP não, desculpa, o FMT. Gente, essa aqui, se você errar, fala que não foi meu aluno, pelo amor de Deus, né? Quando você clica na célula que tem uma porcentagem, o que vai acontecer com o dado que está lá dentro? Vai ficar em formato de porcentagem. Agora esse aqui, ó, dá um trabalhinho, só que eu já falei o macete. Olho para o alto e olho para baixo. Estava com uma casa decimal e ficou com quantas? Então, o que significou? Tirei 10. Aqui e aqui. Estava com 2 e agora está com quanto? Significa que tiramos 10.
Tá com dúvida? Olha para o alto, olha para baixo. E você vai saber o que vai estar acontecendo. Beleza? E esse aqui é separador de milhar. Quando você tem esses 3 dígitos. Então, você vai colocar lá, se eu não me engano, 1000 é ponto, 3 casas. Depois vai aumentando, né? 2 casas, vírgula e assim por diante. Formato, outra coisa que é importante. Quando você trabalha com Excel, você pode filtrar desde valores, como também você pode trabalhar com texto. Tranquilo? Então anotem aí. Toda vez que você trabalhar com números, alinhamento à direita. Toda vez que você trabalhar com números, alinhamento à direita. Quando você trabalhar com texto, alinhamento à esquerda. Beleza? Vamos em diante. Se você tem número, fica alinhamento à direita, padrão. Se você tem moeda, você acrescenta... Como é que chama essa parada aqui, gente? Cifrão. Cifrão. E se for contábil, é o mais diferente de todos. Ele acrescenta o cifrão, só que o texto fica justificado. O que é justificado? A mesma forma que inicia, a mesma forma que finaliza. Mas por padrão, é muito difícil cobrar esse cidadão aqui, ó. Sempre cobra esses caras aqui, ó. Se for texto, esquerda. Se for número, para a direita. Qual a diferença entre número e moeda? O bendito do cifrão. Beleza? Agora vai chegar a formatação condicional, né? Caiu naquela questão de Word, se eu não me engano, né? O que é uma formatação condicional? Tem professor, por exemplo, que é muito detalhista. Então ele tem uma lista de notas dos alunos e ele quer dar um destaque para o aluno que tirou nota maior que 7. Ele quer colocar o cara que tirou de 6.9 a 5.1, nota amarela, tem que ter atenção. E se o cara tiver nota abaixo de 5, ele está em vermelho, né? Então, como que eu faço esse tipo de regras, né? Eu seleciono a coluna e clico em formatação condicional. E aí você pode colocar várias regras. E aí as regras podem ser maior igual, menor igual, entre, valores duplicados. E aí você define. Ah, eu vou colocar cor verde, vou colocar cor vermelha, vou colocar negrito. Mas o que eu preciso entender? Que a formatação condicional ele vai analisar o valor que está dentro da célula e vai aplicar um efeito. Tranquilo? Então, para isso que serve a formatação condicional. E aí é assim que você vê aquelas planilhas todas coloridas, né? Ninguém faz aquilo individualmente, não. Ele clica na coluna e coloca lá a formatação condicional. Oi. Imagine que ele queira selecionar valores e aplicar um efeito específico de cor negrito, cor vermelho, em alunos que tiraram nota maior que 7. Que tipo de função permite isso? Formatação condicional. Por quê? E aí é importante que ela colocou. Se ele falou que vai aplicar um efeito, é formatação condicional. Porque vai ficar visual, entendeu? Agora, se ele quer só selecionar, aí é uma função. E aí a função, no caso, poderia ser soma C e assim por diante, média. Mas eu quero fazer várias coisas. Eu quero selecionar os dados e aplicar um efeito. O cara bater o olho e falar, ó, esse cara está com nota 5, está vermelho. Esse cara está com nota 7, está verde. E assim por diante, tá bom? Gente, inserir é a mesma coisa. A única diferença que sempre vai cobrar no concurso de Excel é o seguinte, aonde que eu insiro o gráfico? Porque a gente classifica e filtra. Para ser visual, é através de gráfico. E como a guia inserir agrega valor, inserir gráfico. E aí aqui é a mesma coisa, né? Qual que é a diferença entre imagens e imagens online? Pelo amor de Deus. Um vai fazer a busca local e o outro faz a busca na internet. Layout de página é a mesma coisa. Ele vai ser responsável por alterar a estrutura, margens, tamanho de papel, quebra de coluna e assim por diante. Biblioteca de funções, eu nunca vi cair na UFMT, mas a biblioteca de funções ou fórmulas, ele vai ter todo e qualquer tipo de função que você quiser. Função de data e hora, trigonometria, função de pesquisa, funções mais usadas para financeira, lógica. Agora isso aqui cai, ó. Função dados. Como que vai cair? Imagina o seguinte, ó, tem um sistema aqui na LAC que tem um registro de todos os alunos.
Então tem uma planilha que tem o nome, CPF, RG, num bloco de notas, por exemplo. A menina foi lá e foi cadastrando todo mundo. E aí o professor Luiz falou, ó, eu não quero que fique no bloco de notas, eu quero que você manda para o Excel. Você vai ter que digitar tudo manualmente? Não, você consegue exportar de um arquivo diferente. E o que é legal? O Excel, se tiver 3 colunas, você consegue selecionar a coluna que você quer. Então eu quero exportar só o nome e o WhatsApp do aluno. Ele vai exportar somente aquelas 2 colunas. E isso graças ao filtro obter e transformar. Beleza? Então, para que serve a guia dados? Para você obter dados de fora. Dados de fora, quando eu falo de fora do próprio Excel, tá? De outros tipos de arquivos. E aí, você poderia até responder no FMT, não é possível obter dados externos. Falso, eu consigo sim. Inclusive, consigo até criar limites. Eu não quero todos os dados do dado externo. Eu quero somente aquelas colunas, tá? Revisão é a mesma coisa, gente. F7 para verificar ortografia e gramática. Eu consigo colocar para compartilhar para várias pessoas e eu consigo colocar comentários. Beleza? O Zoom é a mesma coisa que vai mudar. Ah, isso aqui é legal. Tá vendo que tá linhas de grade? Isso aqui é importante. O que é as linhas de grades na visualização do Excel? Se você tira ela, não fica delimitando aquela parte da célula. Aí você não consegue identificar onde que está. Fica mais difícil de você visualizar. Então, quando você vê uma planilha que está toda branca, só aonde está a planilha que está delimitada, é porque o cara colocou esse efeito aqui, ó, linhas de grade. Tá bom? Aí você retira. E agora, vamos começar a brincar. Tá? Deixa eu tomar uma água aqui, senão eu fico sem voz. Posso apagar aqui? Quando vocês trabalham com Excel, existem 2 formas de fazer cálculo. Se você colocar aí fórmula, você vai criar o cálculo manualmente. Só que a vida do Excel não é facilitar a nossa vida, então você pode utilizar função. E o que é uma função? É um código criado pelo próprio Excel para fazer um cálculo específico. Vocês viram que existem vários tipos de cálculo. Tem cálculo de valores numéricos, tem cálculo de valores lógico, de data e hora e assim por diante. Então vamos entender o seguinte. Ixi. Vou até colocar a planilha para ficar mais fácil. Tá? Eu vou fazer os 2 tipos de cálculo para vocês entenderem como é que funciona. Esse cara aqui é manual. Esse cara aqui é automático. Quem é manual? Fórmula. Quem é automático? Função. Beleza? Quando eu trabalho com fórmula, eu tenho que aprender o que são os operadores aritméticos. Quem são os operadores aritméticos? Que operação é essa? Multiplicação, divisão, soma, subtração. Esse aqui, todo mundo tá careca de saber, né? Só que caiu no concurso 1 de sacanagem. Esse cara aqui. O chapeuzinho, mais conhecido como acento circunflexo. Sabe para que serve esse cara? Oi? Não pode falar. Alguém sabe? Muito bem. É isso aí, garoto. Ele serve para elevar um número. E aí eu vou dar um exemplo como caiu, como que o CESP derrubou um monte de gente. Ele deu um texto assim, ó. Imagina o seguinte, na célula A1 tinha o valor 2. Na célula A2 tinha o valor 3. Na célula B1 tinha a seguinte conotação. Pergunta do CESP. Qual é o valor da célula B1?
Primeira coisa, vamos entender aqui. Todo mundo sabe que é potência, né? Seja sincero. Potência é a base multiplicado pelo número de vezes de cima. Então, tem gente que marcou 6. Tá certo? Não, é 8. Por isso que é importante a gente entender o Excel, que o Excel não é nem a questão de cálculo de função, é lógica. E aí eu vou explicar na prática. Vamos colocar aqui do lado, ó. Não tenha medo de fazer na prova. Ele falou o seguinte, que A1 é 2, né? Para que esse sinal? É potência. Então eu coloco acima. Quem é A2? 3. Na dúvida, vamos brincar do beabá, gente. Pega na mãozinha. Como que funciona uma potência? Esse número repete a base. Faz isso aqui, ó. 1, 2, 3. E o que eu faço agora? Multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tiramos 10. Banana pro CESP. Beleza? Questão base e muito aluno errou. Porque foi afoito, né? Então, é fácil. Ela tá com cara de paisagem, mas essa questão é fácil, né, gente? Então, o que que acontece, ó? Tudo... quem achou essa questão difícil? Sério? Por causa que vocês não sabiam isso? O bom é que você é honesta. Tá perdida ainda? Perdida? Todo mundo? Não, mas potência não é informática não, hein, gente? Tá. Vou melhorar aqui. B1 vale 2. Não, 2 não. B1 vale 3. B4 vale 3. C1 recebe B1 elevado a B4. Vocês podem fazer no caderno de vocês. Vocês têm 30 segundos para fazer. Vou apagar aqui, tá? Não vai colar, não. Pode fazer o cálculo, quem quiser. B1 e B4. Dentro da célula C1 está recebendo o valor de B1, potência B4. Não, na verdade o C1, no Excel você tem que imaginar o seguinte, ó. Isso aqui é resultado dessa operação, entendeu? Assim que vai cair no concurso, ele vai te dar uma função e falar, ó, qual que é o resultado que vai estar lá em C1. É isso. É, você viu? A matemática não é difícil, não. Bora. Tá, vamos lá. Quem conseguiu fazer o cálculo rápido? Qual que é o valor que deu? 27, né? Vamos fazer devagarzinho. Não, vou fazer devagarzinho, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, não sofrer. Você tem que pegar o seguinte, quem é o B1? Fala pra mim. Beleza. Pra que significa o chapeuzinho?
Beleza, o que é potência? O número fica acima, beleza? Então, o número vai ficar aqui em cima. Que número que é o próximo? Quem que é B4? 3. Então, você concorda comigo que ficou 3 elevado a 3, correto? O que é potência? Potência repete-se 3 vezes o valor da base. Então, desenha, não tem dúvida, ó. 3, aí 3 e 3. Repetir 3 vezes a base? 1, 2, 3. Beleza. Qual que é o próximo passo? Multiplicar. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Uma pessoa que tem dificuldade de matemática, se tiver a resposta 9, ele nem faz o cálculo. Ele já marca 9 e ainda bate no peito. Fácil demais. Fácil demais. Vem em mim. Vem em mim que eu vou para Cuiabá. Beleza? Mas aí a gente aprendeu potência agora. Vocês viram que é questão de lógica? Tranquilo? Eu posso ir adiante? Tá. Tudo isso que eu fiz foi manual. A UFMT cobra isso. Ela te dá um cálculo, dá uma planilha e vai perguntar se você sabe de onde ela tirou o resultado. E aí pode ser duas coisas. Ela pode te dar a fórmula e procurar o resultado, ou ela pode dar o resultado e perguntar onde está a fórmula. Beleza? Posso apagar aqui? Então vamos lá. Agora, no meu modo de ver, outra coisa, a potência, gente, a potência é a coisa que pode tirar vocês do jogo. Porque o resto não dá para eu ensinar porque é multiplicação, divisão, soma e subtração. Só a potência que é mais assim complicadinha, porque se a gente não tiver noção, né? Ele vai colocar, e certeza, ele coloca 2 elevado ao cubo e 3 elevado ao cubo. Ele coloca 2 elevado ao cubo e 3 elevado ao cubo. Por quê? O cara multiplica direto. 2 vezes 3, 6. 3 elevado ao cubo, 9. E aí ele senta, né? Então o que acontece? O restante eu não vou entrar no mérito, porque aí a gente perde muito tempo e a gente não está focando na matemática. Agora vamos lá. Como que eu identifico uma função e eu, por exemplo, eu consigo responder questões de concurso público só olhando função. Eu nem faço cálculo. Eu olho a função está errada, marco ela errada. Mas aí qual que é o macete que eu fiz? Como que eu desenvolvi isso? Lógico que é com o tempo, mas eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, toda função tem que ter o sinal de igual, porque a instrução que está passando faz o cálculo para mim. Depois, tem que ter o nome da função. Tá? O nome da função. E aí não me interessa se é soma, média, mínimo, máximo, maior, C. Eu tenho que ter o nome da função. Depois, sempre tem que ter o bendito do parênteses. Acabou. Tem esse cara, tem esse cara, tem esse cara, já estou 50% de caminho andado. Depois, eu tenho que ter o intervalo, e é esse cara que derruba todo mundo. O intervalo existem só dois, ponto e vírgula ou 2 pontos. Mas aí o professor está aqui para ajudar vocês. Toda vez que for ponto e vírgula, é E. O que é E? Individualmente. Toda vez que tiver 2 pontos, é até. O que é até? Uma sequência. Professor, não entendi. Eu vou fazer na prática que fica mais fácil, tá? Eu vou somar os produtos ali, tá? Bom, se eu quero somar, qual é a função que permite isso? Soma. Olha aqui. Eu vou somar. Eu olho para o alto, depois olho para a esquerda. Qual que é o primeiro valor? B. Mas qual linha ele está? 2. E aí eu vou fazer uma pergunta. Eu quero somar tudo ou eu quero somar individualmente? Acabei de falar. Eu quero somar tudo, né? Então eu utilizo 2 pontos ou ponto e vírgula? 2 pontos. E aí agora eu vou para o intervalo final. Quem é o intervalo final? Olho para cima. B, qual a linha? 4. B, 4. Fecha o parênteses,
dou um Enter e saio para o abraço. Tá? Pronto, aprendi a fazer soma. Só que tem um porém. Eu preciso saber o cálculo, né? Tá com dúvida? Faz isso aqui, ó. Risca, seja feliz, ó. Comecei aonde? Em B2. Fui até onde? B4. Então, quais são os valores? E aí, você soma. E eu vou te dar outro macete, porque eu sou um cara gente boa. Quando você tem vários números, começa dos maiores valores. 250 mais 35, 285, mais 20, 200 e 305. 305. Está aqui o gabarito. Agora, eu vou fazer o teste que derruba meio mundo. Olha como uma vírgula acaba com a sua vida. Faz agora aí. Pode fazer no caderno se vocês quiserem. Dá quanto? 270. E por quê? Somo esse cara, só que é ponto e vírgula ou dois pontos? Ponto e vírgula, então eu faço isso aqui. Tem mais algum outro valor? Não. Tem que olhar ali dentro. B4. Faz o risco. 250 mais 20, 270. E os valores são completamente diferentes. Muita sacanagem, né? Então, conseguiram entender? Então, a soma é isso, tá? Eu vou fazer o seguinte agora. Vou passar isso aqui e vou mostrar uma coisa que a UFMT pode cobrar também. Posso colocar aqui do lado? Vamos imaginar que aquelas notas sejam valores de picolé, tá? Só para título de curiosidade. Olha o que eu vou fazer aqui, rapidinho. Eu vou somar esses 3 picolés aqui e eu vou somar todos esses picolés. É possível fazer isso? Sim, e eu vou apresentar para vocês. Se eu quero somar, qual que é o nome da função? Igual, soma. Perfeito até então? Abro parênteses. Quem é o meu intervalo inicial? Olha para o alto, olha para a esquerda. Quem é? B3. É um valor individual ou é uma sequência? Sequência. Se é sequência, é 2 pontos ou ponto e vírgula? 2 pontos. Beleza. O meu próximo intervalo vai até quanto? D3, que é esse intervalo, né? D3. Turma, acabou? Já somei tudo? Se tivesse somente isso, fecharia parênteses aqui, estava tudo resolvido. Mas eu aprendi que eu posso colocar o E, e o E é representado por ponto e vírgula. E aí agora eu vou colocar um outro intervalo. Quem é o outro intervalo? B6. Esse é o Alonso pela voz. Levei um susto, cara. Vou falar, Alonso, pelo amor de Deus, se acordar à noite em casa, pensa que é assombração. Aí até a TV que desligou com medo. E que é isso, Alonso? Até perdi. B6. E ele vai até quando? E6. Deu limão pra gente, a gente fez várias limonadas. Então eu posso ter um intervalo, eu posso ter 2 intervalos, eu posso ter 3 intervalos, beleza? O que eu preciso entender? Toda vez que tiver esse cara aqui, ó, significa que ele está querendo que eu tenha uma sequência. Toda vez que eu tenho esse cara aqui, é E. Eu vou adicionar uma nova instrução. Agora eu quero que vocês falem para mim o seguinte. Eu quero buscar todas as notas do José. Como que ficaria o código? Não, mas no começo. Soma, parênteses, B5,
2 pontos ou ponto e vírgula? E por que 2 pontos? Porque é todas as notas. Muito bem. Quem é a última nota? E agora? Fecha parênteses. Acabou. Beleza? E se eu quisesse só a nota do primeiro bimestre e a nota do terceiro bimestre? Daria para fazer? O que eu faço? B5, ponto e vírgula, primeiro e terceiro. Muito bem. E se eu quisesse a nota do quarto agora? Mais a nota do quarto? 2 pontos? E aí? E5. Pergunta de prova. Se eu fizesse esse comando, o resultado seria o mesmo? O resultado seria o mesmo? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Quem acha que é sim? Sim, porque um está do lado do outro. Então, se um do lado do outro é uma sequência. Quem é B5? Esse cara aqui. Quem é qual que é o outro? C5, D5 que eu falei, né? E o E5 está aqui. E6? Oh, Jesus. Mas finge que é Maria. Tá bom? Tranquilo? Deixa eu só finalizar máximo. Deixa eu ver se tem questão já. Ah, não vai dar tempo de questão. Deixa eu só fazer então mais umzinho aqui, que é o médio, e a gente vai pra frente. Posso apagar? Anotem aí, ó. Se eu fosse fazer uma aposta, tem duas funções que caem no FMT. Média e C, tá? Média é uma função básica que você não pode errar, senão você vai para Porto Estrela. Entendeu? E a função C, você vai para ficar em Juína. Você vai ficar em Cuiabá, em Várzea Grande. Eu nem sei se Lucas do Rio Verde seria boa, porque lá é caro pra caramba o aluguel. Não sei se isso é bom. Lucas, Sinop, são cidades muito boas, mas o custo de vida é alto, né? Alta Floresta também. Guarantã, paré. Guarantã. Entendeu? Ah, Santo Antônio. Sabe um lugar que eu queria, se eu passasse no concurso, eu queria ficar lá em Vila Bela, só pra ver aquelas cachoeiras, que até hoje eu não fui. Alguém já foi naquelas cachoeiras? Gente, parece que é outro, parece que é outro mundo. Não, eu não fiz ainda média, pô. Oi. Você tá high-tech, hein? Não, calma aí. Eu até esqueci. Anota aí, média. Média, ele faz 2 cálculos numa função só. Então, a função média faz 2 cálculos numa função só. Pula a linha e escreve. Primeiro cálculo, soma tudo. Depois, divide pela quantidade de elementos. Então, a gente começou a aprofundar. Então, a função média, ela faz 2 cálculos. Beleza? Ela soma tudo e divide pela quantidade de elementos. Tranquilo? Vamos entender na prática. Eu vou fazer o cálculo da média da Ana, tá bom? Deixa eu ver, não, vou pegar um valor que fica mais palpável. Vou fazer uma média do cálculo de José, que eu sei que a média vai dar 7, tá? Então vamos lá. Primeiro, anota a terceira regra que esqueci. Os nomes das funções em Excel, ele é case sensitivity. Vou traduzir para vocês entenderem. Não importa se eu digito minúsculo e não importa se eu digito maiúsculo, ele vai aceitar. Beleza? Bom, média todo mundo concorda que tem acento. Sim ou não? Então você coloca aí um asterisco. No Excel,
ele aceita você digitar sem acento e com acento. No concorrente, o calque tem que ter acento. Então, se fizesse uma comparação do nosso amigo calque, essa seria a diferença. O nome da função pode ser idêntico, maiúsculo e minúsculo, mas se tiver caractere especial, média, mínimo, máximo, tem que ter acentuação. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu quero calcular a média de José, né? Então, como que seria a função? Igual média de, qual que é o dado aí? B5. E aí eu pergunto, 2 pontos ou ponto e vírgula? Por que 2 pontos, gente? Porque é todas. Beleza? Qual que é a última nota de José? E5. Fecho. E aí eu vou explicar aqui, e eu quero que vocês foquem aqui. Como que vai ficar no cálculo por trás dele, tá? Qual que é a primeira média? 7 mais 7 mais 6 mais 8. Como que ele faz o cálculo? Ele coloca entre parênteses e ele divide. Quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3, 4. Então ele divide por 4. E aí como que ficaria? 8 mais 6, 14. 14 mais 7, 21. 21 mais 7, 28. Fiz a primeira operação porque parênteses tem prioridade. Divido agora por 4. Qual é a média desse infeliz? 7. Beleza? Tranquilo? Agora, lembra do ponto e vírgula? Senão a gente vai voltar lá para Porto Estrela. Faz o cálculo agora. Como que a coisa é completamente diferente? 15. 7,5. Por causa de uma vírgula. E se a gente não está atento, a gente erra. Mas você pode ver que a função é fácil. É só entender o conceito por trás dela. Para quem não conseguiu ainda associar a ideia, como que ficaria? Igual média de B5, ponto e vírgula, E5, né? Tranquilo? Eu coloquei ponto e vírgula por quê aqui? Ah, bem. Eu falei, não era... Beleza. E aí, como que ficaria aqui, ó? Quem é B5? 7. Quem é E5, 8. Lembrando que eu faço a soma, parênteses, depois divido pela quantidade. A quantidade, quantos elementos eu selecionei? 2. Então, 7 mais 8 é 15. 15 por 2 é 7,5. Que mala, né? Que mala. Tranquilo? Para a gente finalizar a média, eu libero vocês, eu prometo. Eu preciso fazer uma sacanagem aqui. Mas é uma sacanagem boa. Eu vou pegar a mesma média ali, tá? Igual média de B5 até E6. Não, desculpa, E5. F. 5. Quero a resposta. Primeiro, eu aumentei mais uma coluna. Agora eu vou buscar até F. É isso que é a pegadinha. E aí, vai dar o mesmo valor ou vai dar valor diferente? Quem acha que é valor diferente, levanta a mão. Muito bem. Quem acha que o valor é igual? Quem acha... Quem acha que vai dar valor igual, levanta a mão. Parabéns, vai dar valor igual. Sabe por quê? Eu puxei pra cá, né? Cadê? B5. Então, eu vim até aqui. O que que o Excel fala? Tem valor aqui dentro? Então, ele não entra no cálculo. E aí, no caso, ele vai só somar 1, 2, 3, 4. Agora, olha a pegadinha do malandro. Se tivesse o valor 0,
Aí, por exemplo, seria quanto que deu? 28, né? Seria 28 por 5. Vai dar 5 ponto alguma coisa. 5 vezes 5, 25. Deu 0,3. 5,5. 5 vezes 5. Vai dar 5,6 ponto alguma coisa. 5,668. Vai ser mais ou menos aí. Tá? Então, o que acontece? Se não tiver nenhum dado, isso seja para qualquer função, tá? Média, mínimo, máximo, ele não entra no cálculo. Agora, se tiver o valor 0, ele entra. E é outra coisa, a gente só pensa positivo. Se tiver valor negativo, também entra no cálculo. Tá bom? Tranquilo? Não, mas ele não vai dar valor negativo. Mas ele só para você ficar atento. Para carreiras de banco, ele cobra negativo. Para vocês não, tá bom? Pessoal, brigadão. E outra, o Excel é difícil? Não. Vamos superar? Até amanhã, gente. Fiquem com Deus.